dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos escutam pelas plataformas digitais. Que Deus possa abençoar você essa manhã. Estamos ainda no desafio de ficar online, né? Só online, mas Deus sabe todas as coisas. Irá perseverar pela sua igreja. Vamos abrir Efésios, continuando Efésios 5, versículo 7 até o 14. Efésios 5, do 7 até o 14, que nos diz: Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que agradava ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que se diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E Deus aplica essa palavra no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus de graça e de misericórdia, aqui estamos, Senhor, dentro da Tua palavra, da Tua santa palavra. A responsabilidade é grande, Pai. É com temor e tremor que eu te peço orientação pelo Teu Santo Espírito. Que, Senhor, Tua palavra possa alcançar as mentes e os corações daqueles que estão nos ouvindo. E que ela possa, Senhor, trazer transformação, edificação e, sobretudo, o Teu nome venha a ser glorificado. Tudo isso eu te rogo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo continua a informar aqueles que viviam uma antiga vida, né, sobre o velho homem, sobre a antiga natureza, que eles tinham ressuscitados para a nova vida em Jesus Cristo, que se refaz numa nova vida, numa nova natureza. Eles sabiam que eles viviam em trevas, viviam por meio de uma vida pecaminosa e depravada. Foi o que a gente leu a parte prática toda da carta trata sobre isso. Paulo argumenta, e o texto é claro. Paulo informa a partir do capítulo 4, versículo 17, que eles viviam obscurecidos de entendimento, endurecidos de coração e alheios à vida de Deus. Lá em Efésios 4, versículo 17 e 18. Isso era característica de pessoas que tinham a mente em escuridão, ou seja, a mente, o coração deles e o comportamento deles viviam em total escuridão. Mas agora, a luz de Deus, por meio do Evangelho, surge uma nova vida para eles. Eles são iluminados. Então Paulo argumenta agora, a partir do versículo 7, que eles têm que ter uma nova vida, uma vida iluminada, uma vida que veio pelo Evangelho, e andar em novidade de vida sobre agora essa nova natureza que nasceu em Cristo. O pensamento todo da carta, da parte prática da carta, se concentra em: agora você está inserido nesse mundo, depois das realidades do que aconteceu com vocês nas regiões celestiais. Agora vocês são inseridos no mundo com essa verdade que veio sobre vocês, com essa nova natureza que veio sobre vocês. Agora vocês têm que andar em demonstração clara e evidente da luz que há em vocês. E a santidade deles seria a luz de que tudo que Jesus tinha feito pela vida deles, pela justificação de Cristo. Então Paulo começa: portanto. Esse portanto significa consequentemente, logo, em vista de, sendo assim, desta maneira, vocês sabendo que Deus chamou vocês para o corpo dele, o pecado deve ser abandonado, pois vocês tinham uma vida antiga
E essa vida antiga era trevas. Paulo muda aqui, vocês têm que andar em amor. Agora ele muda aqui, vocês têm que andar como filhos da luz. E vocês têm que abandonar o pecado de vocês. Portanto, que a vida que vocês viviam era trevas. A vida que vocês viviam na mentira, a vida que vocês viviam no engano, no furto, na prostituição, na impureza, nas palavras maliciosas, na cobiça, em palavras torpes. Isso traria como traz consequências terríveis, que é estar distante do reino e não possuir o reino de Deus, mas também receber a justa punição pelo pecado, que é a ira de Deus. Então, assim, quando ele diz, portanto, não sejais participantes com eles, ou seja, não sejam cúmplices em suas vidas, sejam luz. E para dizer não sejam companheiros, é como ele dissesse de forma familiar: vocês que eram trevas, hoje vocês não são mais, agora vocês são filhos da luz. Essa palavra não sejais participantes com eles significa não sejais seus companheiros, não vivam com eles, não participe da mesma vida. Isso Paulo enfoca no capítulo 4, versículo 17 e 18. Não andais como eles, obscurecidos da mente, alheios à vida de Deus e com o coração endurecido. Mas ele diz aqui, não se misturem com eles, não andem, não fiquem juntos, nem tampouco concordem com o viver deles. Esse é o significado da palavra, não sejam seus companheiros. Não quer dizer que você vai se tornar um monge tibetino, vai se reclusar, vai ficar recluso, não vai querer contato. Agora que você é luz, agora que você é filho de Deus, nascido por meio do Evangelho, vocês agora não têm que se afastar da família de vocês. Olha, agora eu sou filho de Deus, então você não é, então se afaste de mim. No seu trabalho você também não vai fazer isso. No seu convívio familiar você também não vai fazer isso. Mas a questão é, você agora é luz. Então por que nós somos luz? Porque nós não devemos ser participantes com eles. E o versículo 8 nos dá a resposta. Porque erreis trevas, mas agora nós somos luz. Uma das maiores maravilhas que acontece na nossa vida é a conversão, a regeneração, a conversão. E é por meio de Deus enviando Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, e o Espírito Santo testificando essa verdade e transformando nossa vida e trazendo agora as realidades do reino de Deus sobre nossa vida. Agora nós não somos mais forasteiros, agora nós não somos trevas. E acontece uma coisa maravilhosa, que nós somos tirados do império das trevas e levados para o reino do Filho do seu amor. Essa é a realidade que Cristo faz por nós. Um puritano, Nathanael Vicente, ele vai dizer: nós somos tirados das trevas para a luz. E como acontecem essas coisas? Os convertidos, eles são tirados das trevas, primeiro, da ignorância. Nós somos levados a entender que antes nós não entendíamos, que as Escrituras, que as doutrinas de Cristo, os convertidos são levados a entender o que significa crer e arrepender-se. Nós não tínhamos nada disso. Eles aqui não tinham nada disso. Ser levado das trevas e ser levado para a luz implica dizer que os convertidos são tirados das trevas da ignorância. E nós somos levados a entender que o pecado agora deve ser lamentado como o pior de todos os males. Que todos os males provenientes do pecado. E que Deus é o sumo bem. E que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, para que nós não venhamos perecer,
mas que nós viemos ter a vida eterna, que está lá em João 3,16. Nós somos levados a saber que Cristo é recebido por fé e que não há salvação em nenhum outro lugar, e a não ser que nós não venhamos esperar Cristo não só como Salvador, mas também como Senhor, e tenhamos agora a disposição de obedecê-lo. Estas e outras verdades antes agora nos eram ocultas, mas agora não. E outro ponto, nós não somos tirados das trevas da ignorância, mas nós somos tirados também, quando convertidos, das trevas da incredulidade. O Espírito Santo faz uma persuasão no nosso coração das verdades estabelecidas que escutamos, que ouvimos na sua palavra, que é revelado na sua palavra. Antes a verdade do Evangelho e toda aquela doutrina maravilhosa estava oculta em nós, estávamos ainda na condição de perdidos, mas agora nós entendemos o mistério da palavra. Agora aquelas pessoas podiam entender que os tesouros da sabedoria e da graça são agora revelados. O véu é retirado. O véu é retirado, não há mais incredulidade. Então agora nós nos comovemos e nos alegramos com o que o Evangelho nos fala. Então agora nós podemos crer em Cristo, que Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando mais nossas transgressões, que nós agora entendemos e cremos que fomos justificados pela fé, e nós fomos justificados pelo preço pago por Jesus Cristo, derramando sangue e nos livrando da ira de Deus, E nós entendemos agora que o pecado é mortal, e nós entendemos que o mundo é um engano, que a felicidade verdadeira e eterna só se concentra em Deus. E portanto, nós deixamos o que é inconsistente para abraçar o que é substancial. Deus é essencial agora. Nós cremos, Deus é essencial em nossas vidas. Por isso que fechem a igreja com decretos de certa forma absurdos. Nós reconhecemos, mas a palavra está viva em nós. Nós não deixaremos de buscar a Deus, porque Ele é essencial, porque uma vez nós deixamos, quando nós vivíamos em trevas, nós deixamos isso aí, nós deixamos para substancial em nossas vidas. Por isso que os convertidos são tirados das trevas da incredulidade, e também são tirados das trevas do preconceito. Aquelas pessoas ali que Paulo fala, podiam olhar e ver que a santidade não tinha importância, que buscar a Deus não tinha importância, que ser igreja não era importante, porque havia uma escuridão e uma neblina que fechava os olhos daquelas pessoas e fechavam os nossos também. Havia tremenda escuridão e nós entendemos que a santidade era bobagem, que buscar a Deus era tolice, que a igreja era perca de tempo, que a vida de um cristão era muito fechada, amargurada, triste, infeliz, sem contentamento, mas agora nós entendemos que somos tirados das trevas do preconceito, que agora há gozo e paz e alegria no Espírito Santo. Que antes a nossa alegria era pobre, inferior, desprezível, irracional e impura. E agora nós entendemos que a alegria agora se transforma numa alegria pura, angelical, satisfatória, zelosa e não temporal. Mas nossa alegria se seguirá eternamente. Nós desfrutamos de alegria aqui, Deus nos permite desfrutar dessas alegrias. Mas nós desfrutaremos dessa alegria completa na presença do Senhor. Nosso reino não se resume aqui. Por isso nós nos santificamos para aquele que nos chamou. Nós nos santificamos para aquele que nos redimiu, daquele que agora é nosso dono. E também nós somos tirados, os convertidos são tirados das obras das trevas.
Eles percebem que os caminhos deles eram vergonhosos, conforme o versículo 12 aqui do mesmo texto. Eles percebem que os caminhos deles não só eram vergonhosos, mas eram infrutíferos, e que devem ficar para trás, e que os convertidos são libertos do pecado e da servidão, para se tornarem agora servos da justiça. Eles agora não servem e não cedem mais à sedução do pecado. Eles não cedem mais, porque suas vidas foram tiradas das obras das trevas e agora eles podem frutificar estando em Cristo. Eles entendem agora que a sedução do pecado, dizendo que a vida de deleites e prazeres, que uma vida aqui tem que ser aproveitada de forma irracional, de todo jeito, distanciado de Deus. Não, a sedução do pecado é abandonada. O coração daqueles que foram convertidos e tirados das trevas, das obras das trevas, são surdos para a sedução do pecado, pela melodia do pecado. E uma das coisas maiores, nós somos tirados do poder de Satanás para o poder de Deus. Lembre de uma coisa, você servia um Senhor cruel, um Senhor enganador, um Senhor que lhe oferecia prazeres, lhe oferecia deleites, mas no final era enganação, e sua vida seria levada pela morte eterna. Os convertidos são tirados agora desse poder de Satanás e levados para o poder de Deus. Agora, Satanás não opera mais na nossa vida como filhos da desobediência, que é o que Paulo fala em Efésios 2:2, ou filhos da ira. Ele não tem o domínio sobre nós, porque uma vez Deus em Cristo Jesus derrubou as fortalezas dele. Você entende o que Jesus fez por você? E agora esses convertidos vivem na luz, e agora esses convertidos resistem à autoridade de Satanás. Agora esses convertidos resistem à presença de Satanás, e também eles não dão importância às armadilhas de Satanás. Ele faz como José, ele corre, mas ele não quer desagradar a Deus, porque ele vive sob domínio de Deus. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você entende que a maior mudança sobre nossas vidas agora é ser luz. Nós éramos trevas, essa era a nossa história, não mais. Nós agora somos luz. É a maior mudança que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. A maior necessidade que esse mundo precisa é conhecer o Senhor Jesus, porque quem anda nele não andará em trevas, pelo contrário, mas terá a luz da vida. Você percebe várias histórias de pessoas que se superaram na vida. Pessoas que, e isso é bom, a graça de Deus também está sobre a vida dessas pessoas, abençoando a vida dessas pessoas. E quando você olha e você vê algumas histórias que aconteceram, nos incentivam, nos dão certo objetivo, nos fazem perseverar mais no sentido aqui de conquistar certas coisas para o nosso conforto. Você olha a história de pessoas que vendiam pipoca ou vendiam água no sinal e agora são empresários de sucesso. Você vê pessoas que vieram de uma família humilde e quase paupérrima, que não tinha condições e chegaram a se tornar médicos, pessoas privilegiadas, engenheiros com profissões festejadas, né? Que uma vez eles não tiveram condições de bancar seus estudos, mas tiveram sucesso na vida, e houve uma mudança na vida dessas pessoas, e agora eles não passam o que eles passavam antes, né? Há inúmeras histórias de superação, seja na saúde, pessoas que viviam convalescendo por causa de uma doença e conseguiram se recuperar e tornar uma vida saudável. Filmes são feitos em nome dessas pessoas e para contar suas histórias. Você vê superações de pessoas na família, nos negócios.
no quesito financeiro, mas nós temos que entender uma coisa: essas histórias permanecem aqui e o desfrute delas é somente aqui. A vida só se concentra aqui. E, de certa forma, nos traz um sentido de buscar certos objetivos. Até essas histórias dessas pessoas nos incentivaram de alguma forma. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, que a linguagem do apóstolo Paulo aqui é outra. A linguagem do apóstolo Paulo aqui é em outra direção. É de um reino que não pode ser estabelecido aqui, mas ele é desfrutado em outro lugar. É em outro reino. Paulo diz: ora, pois outrora erreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A linguagem do apóstolo Paulo é essa: apenas no Senhor haverá essa mudança real e significativa que vai além dessa vida, que vai à eternidade. Não importa se você é rico, se você conseguiu sucesso, se você conseguiu prestígio, se sua vida foi muito sofrida e você conseguiu se superar na sua vida pelo seu esforço próprio, porque Deus também lhe abençoou, mas você conseguiu chegar àquele patamar que você pode até de certa forma se regalar e se satisfazer nos seus esforços, que você podia ser pobre, doente, com problemas familiares, e você conseguiu superar essas coisas, que agora você pode se sentir feliz. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: só Deus pode mudar a realidade, de transformar de trevas para a luz. Só Deus pode mudar, não importa quem você seja, não importa o poder, a influência, o que você conquistou na sua vida. Só Deus pode lhe tirar das trevas para a luz. Isso não há esforço humano, capacidade intelectual, diploma, influência. Só Deus pode lhe tirar das trevas para a luz. Só Deus pode fazer você de estrangeiro, forasteiro, para filho dele. Você talvez seja o bêbado, o viciado em pornografia, como diz o versículo 3 ao 6, e vários comportamentos que Paulo vai denunciar. Você talvez seja essa pessoa, o malicioso, o adúltero, o fornicário, o cobiçoso. Mas agora, por meio de Jesus Cristo, você pode se tornar cidadão dos céus, família de Deus. Agora, nossa realidade é outra. Paulo diz: olha, agora sois luz no Senhor. Esse agora diz muita coisa. Esse agora que significa: você está vivo. Não importa se você é um recém-nascido em Cristo, você está vivo. Não importa se você começou agora na sua fé, é uma fé genuína, verdadeira, Cristo lhe salvou, você está vivo. O tempo é hoje. A condição da alma, da nossa alma, nos diz o que somos nesse momento: ou filhos das trevas, ou filhos da luz. Essa é a condição. Mas agora, Paulo coloca no tempo presente: olha, vocês eram isso, mas agora vocês são luz. Essa é a realidade de ser luz. E ao segundo ponto: só pode acontecer estando aonde? No Senhor. Ele faz questão de frisar: vocês eram trevas, agora sois luz no Senhor. Não há luz própria. Não tem luz própria, irmão. Não tem. Você pode ser conservador, moralista, uma pessoa honesta, cuidadosa, caridosa, um bom cidadão. Se você não tiver Cristo, até então você estará em trevas. Essa é a realidade. Ele faz questão. Paulo diz: olha, você não é luz porque você conheceu, você aprendeu as verdades do Evangelho. Você não é luz porque você é um homem bom, porque você se comporta bem em sociedade, porque você é um bom pai de família, um filho, um bom cidadão. Não, Paulo diz: olha, você é luz no Senhor. Você só pode ser luz no Senhor. Você só pode ser revelado, direcionado e operado apenas no Senhor, nessa luz do Senhor. Não há luz própria. Todos nós que conhecemos o Senhor não temos luz própria. A igreja desfiliada ao cabeça, ela não é igreja.
ele é um comungado de crente, é um comungado de pessoas, é uma organização, é uma associação, mas nunca será igreja. Desassociar do Senhor é estar perdido em trevas e escuridão. Somente em Jesus Cristo se encontra a verdadeira liberdade, meus irmãos. Somente em Cristo se encontra a luz no fim do túnel, de um mundo de escuridão, de incertezas, de dilemas, de neblina. Só em Jesus Cristo se encontra a luz inacessível. Eu quero afirmar que o dinheiro, os prazeres, o sucesso, a vida de ilusão, a vida que você leva, se confortável ou não vem pela mudança externa, só vem pela mudança por Cristo Jesus. Você só será luz se você estiver em Cristo Jesus. E sabendo, Paulo está dizendo, sabendo que vocês são luz, ele continua no texto. Ele continua no texto, do versículo 9 ao versículo 11. E agora, nós sabemos que somos luz, o que implica para a nossa vida? Sabendo que nós éramos trevas e agora nós somos luz. Agora nós somos luz, e o que isso implica a nós? Primeiro ponto, versículo 9. Porque o fruto da bondade, da luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Algumas versões vão dizer, porque o fruto do Espírito, vão colocar, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, os filhos da luz produzem o fruto do Espírito. Porque é no Espírito Santo que nós encontramos essa fonte inesgotável. Inesgotável. Ele não só coloca um pouco de bondade, um pouco de justiça, um pouco de verdade, mas o texto faz questão de colocar toda bondade, justiça e verdade. Todas essas três coisas nós encontramos no Espírito Santo. Então, os filhos da luz, eles produzem o fruto do Espírito. O mundo precisa dessas verdades. As pessoas precisam dessa verdade. Que bondade é o oposto de maldade, que justiça é o oposto de injustiça e que verdade é o oposto de mentira. Quando olhamos para o nosso mundo, o que nós percebemos? A falta de bondade, a falta de justiça. Nós estamos agora presenciando, irmãos, a falta de justiça e também a falta de verdade. Mas no Espírito Santo você pode encontrar todas essas coisas de forma plena. No Espírito Santo você tem toda bondade, justiça e verdade. Então aqueles que estão na luz devem frutificar essas realidades: bondade, justiça e verdade. Em resumo, eles têm uma harmonia. A bondade, a justiça e a verdade, eles têm uma harmonia. Porque a bondade, ela é exercida na minha vida quando eu faço com justiça e verdade. Que a bondade não tem sentido se ela é feita de forma injusta e falsamente. E também que por outro lado, a justiça deve ser feita com bondade e a verdade deve ser dita e vivida. A verdade deve ser dita e vivida com bondade. Do contrário, a justiça será cruel e a verdade será arrogante. Ou seja, a bondade segue a justiça e a justiça e a verdade ambas seguem e são guiados pela bondade. Então, irmão, qual é o exemplo disso aí? É que as pessoas precisam neste mundo estar no Espírito Santo. Neles encontramos o fruto de toda bondade, justiça e verdade. Não só se entendemos o que Ele faz no nosso coração, pela regeneração, né? Isso não reflete na nossa vida de santidade de forma legalista, mas em nossa vida deve refletir em bondade, justiça e verdade. É nesta época, nossa salvação não está no Estado. Nossa salvação não está no Estado. Nossa salvação não se concentra numa instituição.
Nossa salvação concentra-se inteiro o Senhor em nossa vida. Nós seremos luz. Paulo faz questão, nós podemos expressar nossa luz se nós estivermos no Senhor. E nós podemos expressar o fruto de bondade, justiça e verdade, estando ligado ao Espírito Santo. Aí nós podemos frutificar. Imagina aí, se nosso país tivesse um parlamento com pessoas cheias do Espírito Santo, haveria bondade, justiça e verdade. Se nossos juízes, promotores, salvo as exceções, claro, se as pessoas responsáveis pela opinião, seja um repórter, seja um apresentador de TV, seja um professor, aquelas pessoas que de certa forma têm um monopólio sobre as pessoas, se essas pessoas fossem cheias do Espírito Santo, elas estariam cheias, desassociadas, sim. Mas se elas têm o Espírito Santo, elas estariam cheias de bondade, de justiça e de verdade. Mas também não esquecemos das famílias, dos filhos, dos pais. Você entende que esse Brasil, sobretudo, não vai melhorar quando nós melhorarmos a estrutura do Estado. Não basta só ratificar que a família tem que ser, sim, pai, mãe, filhos. Não só se tem que ratificar que tem que ser abandonada a corrupção, que tem que ser abandonado a injustiça, tem que ser abandonada a mentira em todos os níveis de sociedade, das nossas esferas de sociedade, seja Estado, família, trabalho, educação, igreja. Nós precisamos urgentemente que Deus desça sobre nosso coração e nos transforme de trevas para a luz e traga, sobretudo, o avivamento. Quando eu olho para a história, eu vejo que todas essas estruturas de poder foram mexidas, transformadas, porque Deus usou homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, e elas exerceram bondade, justiça e verdade, por meio da ação de Deus na vida delas. Então todas aquelas estruturas foram transformadas pelo poder de Deus, não pelo poder do homem. Paulo faz questão de dizer que nós somos luz, não por nenhum homem sequer na terra, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande realidade. Então os filhos também buscam, no versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ou seja, os filhos da luz buscam a vontade de Deus e não a sua própria. Veja o exemplo de Jesus: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja Pedro, quando foi questionado pelas autoridades que parassem de pregar o nome de Jesus, e foi dada uma ordem a ele que não pregasse mais sobre Jesus. E o que Pedro fala? O que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Primeiro Deus. Aquele que tem luz, aquele que é filho da luz, ele busca agradar a Deus e não as suas próprias vontades. Porque o que importa não é a sua glória. O que importa não é a sua história, mas sua história se refaz a partir do momento que ele busca a glória de Deus. A sua vida se refaz, a sua vida consegue sentido, a sua vida consegue fundamento a partir do momento que ele prioriza que a glória de Deus é maior do que a sua glória. Então os filhos da luz, eles buscam primeiro fazer a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Nós, enquanto cristãos, devemos sempre nos perguntar: é da tua vontade, Deus? É da tua vontade, Senhor? Mas como você vai adquirir essa sabedoria? Paulo vai dizer: se é que conheceis a Cristo. O que nós precisamos está aqui nas Escrituras. Elas precisam ser pregadas, elas precisam ser ouvidas. Você precisa fundamentar a sua vida nas Escrituras. Aí sim você vai saber o que é a vontade de Deus. Você não precisa de uma pessoa que se levante e diga o que você tem que fazer pela própria vontade dele, mas você tem que ir submisso às Escrituras, saber o que sua vida precisa. E a igreja vive sobre essa submissão das Escrituras,
Se a igreja abandona esse propósito de viver em submissão das Escrituras, então ela não tem sido luz. Ela não tem sido luz. E outro ponto, não comuniquem com as obras infrutíferas, mas condenai-as. Versículo 11, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você não é uma Maria, vai com as outras. Paulo diz, você não deve se juntar com aqueles que fazem o mal e você está junto com eles. A palavra aqui identifica aquele cúmplice, que enquanto um criminoso está fazendo um crime dentro de uma casa, ele espera para lhe dar fuga. É aquele cara que dá guarita a um criminoso. O sentido da palavra é esse: não se juntem, não se misturem, não estejam ligados, não tomem partidos. Não quer dizer que você agora vive em família, eu vou deixar minha família porque eles não servem ao Senhor. Pelo contrário, sua vida vai ser luz no meio deles. Seu testemunho vai ser luz no meio deles. Porque as obras das trevas, elas são infrutíferas. Já viu uma planta crescer na escuridão? Difícil. É difícil. Então, segundo ponto, porque nós devemos, como filhos da luz, não comunicar com as obras das trevas, porque são vergonhosas. Olha o versículo 12. Porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Aquelas pessoas podiam olhar para trás e dizer, como eu fui promíscuo, como eu fui mentiroso, como eu me furtei de certas coisas, como eu desagradei a Deus. Paulo está dizendo, só de referir são vergonha, só de referir, fazer em oculto, só referir é vergonha. Deus sabe o que aquelas pessoas fazem e vivem em secreto. Mas a luz, ela nunca está escondida, ela reflete. E Paulo quer enfatizar aqui que essas pessoas não devem ser os grandes juízes da terra, mas eles devem viver uma vida tal que o comportamento daquelas pessoas, quando ele se aliado à sua vida, eles são reprovados, eles têm vergonha. Os crentes, eles não só devem sentir vergonha dos caminhos dele, mas não praticar mais, não se juntar mais com pessoas que não desfrutam e não fazem a vontade de Deus. Você não vai se intrigar das pessoas. Você não vai dizer, olha, eu sou crente, agora eu sou luz, não seja mais meu amigo. Eu sou sal e sou luz, agora nossa relação é só oi, oi, tchau, tchau, bom dia, bom dia. Não, é o seu comportamento que vai fazer toda a diferença nesse mundo que ainda há em trevas. É o seu comportamento, é o que eu falei a você, é o juiz que faz as coisas para a glória de Deus. É o médico que faz as coisas para a glória de Deus, que exerce sua função com honestidade, com dignidade. É o policial, o professor, enfim, todas as esferas da sociedade, né, tem lá a luz, porque há uma pessoa que conheceu o Evangelho e foi salvo pela graça de Deus, agora ele vive como luz, ele expande as trevas, e por meio da sua vida, outras pessoas vão sentir vergonha de si. Não é sendo juiz de valor, pô, não faça isso, não faça aquilo, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. O Estado está aí para isso, para punir, né? Mas nós cristãos somos diferentes. A luz do Evangelho é diferente, porque as obras dele são vergonhosas. E o fruto da luz deve desmascarar as obras das trevas. E o versículo 3 diz o seguinte: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam o quê? Manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Como você vai desmascarar esse mundo? É ser um grande orador? Como você vai desmascarar esse mundo? É ser uma pessoa que fala bem? É ser um moralista? Não, é aquela pessoa que foi salvo pela graça em Cristo Jesus. Essas coisas vão se manifestar naturalmente. Quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver no meio da sua família, quando você estiver no meio lá exercendo sua atividade, essas coisas vão se manifestar, porque é natural que o quê? Que a luz se manifesta.
Não podemos dizer a mesma coisa das trevas. A luz, só a luz pode se manifestar. Só a luz, porque sobretudo nós estamos ligados a Cristo. E o fruto da luz reflete, o fruto do Espírito reflete nosso testemunho pessoal, que denunciam as trevas. Não existe, a Bíblia fala em Mateus 5,14, vós sois luz do mundo. O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer com isso? É que não existe reino, que não existe o reino de Deus à parte, que não tenha pessoas inseridas neles, que não sejam pessoas frutíferas. Não há pessoas ligadas a Cristo que sejam estéreis. Não há pessoas a Cristo que estejam ligadas a Cristo que sejam infrutíferas. A Bíblia fala, usando a temática aqui, que nós somos os ramos que somos ligados à videira. Ou seja, Jesus afirma que Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E nós estamos ligados à videira, então nós vamos produzir o quê? Frutos. Então é inconcebível, que o fruto nasça isolado da videira. Pelo contrário, ele vai se tornar seco, ele não vai produzir. Também, irmãos, o fruto só nasce e ele vem pelos ramos, estando também ligado à videira, que é Jesus. E o fruto vem do alimento dessa mesma videira. É o próprio Senhor que nos alimenta pela sua palavra. É o próprio Senhor que alimenta esses ramos. E agora esses ramos alimentados podem produzir frutos. Por meio da palavra de Deus, nós podemos produzir frutos. Por meio da nossa ligação em Cristo, nós podemos produzir frutos. E agora uma ordem, que é o versículo 14, para encerrar. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Alguns estudiosos dizem que é uma referência aqui ao Isaías 60, versículo 1. Outros dizem que é um hino cristão antigo. Mas chegou-se à conclusão, os pensadores do Novo Testamento, os eruditos, que aqui seria Isaías 60, versículo 1, de forma até cantada, Quando ele diz, desperta tu que dormes, ou seja, levante-se agora, sabendo que você é luz, entendendo que você era treva e agora você é luz. Agora, por meio da sua vida, produza fruto de bondade, justiça e verdade. Por meio da sua vida, que é luz agora, ande provando sempre o que agradava ao Senhor. E agora, você que é luz no Senhor, você não é mais cúmplice nas obras das trevas. Pelo contrário, você reprova. Como? Não só com seu discurso, mas com sua vida. E agora que você é luz, você não tem uma vida vergonhosa. Você despreza a vida que você tinha antes. E agora que você é luz, seu testemunho vai ser evidenciado no mundo aí fora. Seu testemunho vai ser evidenciado aí fora e as pessoas vão ver, porque o que se manifesta é luz. Então somos o quê? Filhos da luz. Paulo está dizendo, olha, vocês são filhos da luz. Esse mundo é tenebroso, esse mundo é difícil, esse mundo é injusto. Se esse mundo é cheio de bondade, vocês beberam da fonte inesgotável que tem toda a bondade. Se esse mundo é cheio de injustiça, vocês foram justificados por Cristo. Então, de vocês tem que sair toda justiça. Então, se esse mundo é cheio de mentiras e coisas que desagradam a Deus, que vão contra Deus, vocês, por meio das suas vidas, declaram a verdade de Deus. E que vocês não vivem maniteados pela mentira. E que vocês agora não vivem maniteados com coisas ilegais. E vocês agora não vivem mais maniteados por palavras de baixo calão. Que vocês não vivem maniteados por uma vida promíscua. Que vocês agora imitam Deus. Que agora vocês amam a Deus. Que agora vocês vão viver maniteados pela prostituição, pela pornografia, pela impureza, pela cobiça. Que agora sua boca é santificada. Toda a sua vida é santificada quando você se torna luz.
então agora a nossa vida é mudada e nós podemos mudar outras pessoas. Então por isso que ele fala, desperte, desperte. Não seja indiferente de forma espiritual, não seja indiferente, desperta tu que dormes. E o texto fala, levanta-te dentre os mortos. Não é que Cristo, nós estamos mortos, mas o termo aqui, o verbo, diz que uma vez que Cristo já lhe ressuscitou, agora nós andamos como pessoas novas. Na ressurreição de Cristo, nós também morremos com Cristo e nascemos para Cristo. Nós morremos em Cristo e também morremos para o pecado e nascemos para o Filho de Deus. E agora nossa vida reflete a vida dele, nossa vida exala o bom perfume de Cristo. Nossa vida não tem uma luz própria, nossa vida tem a luz de Cristo, por isso que nós somos luz do Senhor. Por mais que os nossos líderes sejam homens de Deus, por mais que as pessoas que nós andemos sejam pessoas de referência, que vocês acompanham, pessoas de referência que sejam homens e mulheres de Deus, mas nossa vida e nossa luz não surge dessas pessoas. Eles podem nos orientar, nos redarguir e também podem ser referência na nossa vida, mas a nossa luz vem do Senhor Jesus Cristo, e a partir dele que nós não só somos despertados, mas nós despertamos esse mundo cheio de incertezas, de falta de bondade, de injustiças e mentira, e apontamos que só o Senhor Jesus Cristo tem o poder de tirar ele das trevas. Não importa se você seja um homem bom, um homem bem-sucedido, um homem milionário, um homem que talvez você olhe para si e diz, eu não preciso mais de nada, que você tenha uma boa família, que você seja confortável em seu conviver e no seu status quo, que você viva relativamente confortável. Essa pessoa, se não tiver Jesus, ela ainda está andando em trevas, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus e com o coração endurecido. Apenas em Jesus Cristo há luz para nossas vidas. Apenas no Senhor Jesus é que somos luz e nós podemos agora despertar do sono. A igreja não pode andar indiferente, é o que esse texto diz aqui, a igreja não pode andar indiferente com o que está acontecendo. Nós não somos uma ilha, nós nos entristecemos quando não há culto presencial, quando nós não podemos interagir com nossos irmãos, porque nós nos preocupamos, porque um dia no céu nós estaremos todos nós à mesa do Senhor, em comunhão com os outros. Isso é glorioso. Nossa vida não se resume aqui. Desperta tu que dormes. Acorde desse sono, que o Senhor te dê uma chacoalhada, porque uma vez você já foi ressuscitado dentre os mortos. Uma vez Cristo já te deu nova vida. Você não anda mais como pessoa indiferente a Deus. Você não anda mais como pessoa que não quer mais nada com Deus, que não ama a sua palavra. Você foi tirado da ignorância dos seus pensamentos, da ignorância da sua incredulidade, da ignorância do seu preconceito, das obras das trevas que viviam sobre você. Você foi tirado sobre o poder de Satanás para o poder de Deus. Então você já foi ressuscitado. E ele diz, Cristo te iluminará, Cristo vai te ajudar, Cristo vai te fortalecer, Cristo vai te ajudar nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade financeira, de dificuldade familiar. Cristo é a única resposta para a tua vida. E para encerrar, você pode afirmar, como é aquele cego, lá em João 9:25, que questionaram a ele, aquelas autoridades questionaram a ele, esse Jesus é pecador, ele não pode te salvar, esse Jesus não te salvou. E você pode afirmar com toda certeza, como aquele cego, olha, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. O cristão, com toda certeza, pela luz do Senhor que há sobre a vida dele, por meio da transformação do Evangelho sobre a vida dele, por as verdades que foram pregadas sobre o seu coração e sobre sua mente, ele pode afirmar com toda certeza, eu era cego e agora vejo. Não há como abandonar o Senhor.
O Senhor é essencial na minha vida. O Senhor é essencial, não há como abandonar. Se proibir culto online, nos congregaremos em cavernas. Mas não há como abandonar o que o Senhor me mostrou. Que eu era cego e agora eu vejo.